Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Quem fala de Pinheiro, canal do que investe. Hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro, vamos falar sobre os principais destaques do mercado. E hoje aqui nosso resumo, aqui nas laterais você consegue visualizar os papéis no qual eu vou estar comentando aqui, trazendo uma abordagem de análise educacional. Espero que vocês curtam e sirva de algum valor, que agregue alguma informação para vocês de alguma forma, para as operações de vocês, para os posicionamentos de vocês, ok? Só reforçando uma recomendação de compra e venda, ok, pessoal? Então vamos começar aqui com Rumo 3, uma alta aí de 5,71%, deixando aqui um baita de um candle, fechando até mesmo acima dessa região aqui. Então nós tínhamos esse movimento, um viés baixista, gerou um candle que fechou acima desse topo aqui atual, e até mesmo desse outro topo aqui dessa região de resistência. Então aí trazendo um viés de conotação de uma possibilidade de continuação do movimento aí, de uma tendência de alta, possivelmente, tendo em vista que aqui é uma região bastante interessante, uma região onde tem um acúmulo de preço. Então a gente consegue visualizar, né, que houve esse rompimento, foi lá, voltou, tentou lá próximo, depois caiu aqui para baixo e gerou este candle aqui superando esse topo aqui, e este outro topo aqui seria justamente a região dos R$12,90. Então o que pode ser interessante para o pregão de amanhã, um candle que faça também aqui a superação da máxima de hoje, e aí também com um volume financeiro também bastante interessante, seria aí algo interessante para se pensar na ponta positiva de trades em Rumo 3. Então vou ficar atento aí para o pregão de amanhã se gerar alguma oportunidade de entrada. Deixa eu só acrescentar aqui o volume financeiro aqui para ficar mais fácil de visualizar. Pronto, show de bola. Então tivemos aqui um volume financeiro bem expressivo aqui, bem acima da média mesmo aqui dos últimos pregões desde de junho. O último candle parecido com esse que provocou um volume bastante bem alto, bastante agressivo, foi justamente aqui nesse candle aqui ali no iniciozinho de julho. De lá para cá a gente pode ver que o volume financeiro ficou meio que estagnado ali, bem parecido na média, mas o de hoje aqui sensacional. Então parabéns aí para quem conseguiu se posicionar em Rumo 3 de um pregão de hoje. Falar também aqui sobre o CAC 3, então uma alta aí de 5,63%. mas eu ainda vejo dentro de um viés de acúmulo de preço, ou seja, dentro de um range aqui. Então eu posso considerar que isso aqui para mim é um range, ou seja, o preço ele está numa movimentação lateralizada. Então eu só vejo com bons olhos aqui uma possibilidade de trade se fizer o rompimento aqui dessa faixa, pullback, e depois até mesmo romper esse topo aqui que está por volta dos R$5,07, que é justamente aqui esse topo aqui, ó. Esse seria o topo, referência ali nos R$5,07. Então aí, possibilidade de eu pensar em algum trade, se eu fosse pensar em me posicionar em o CAC 3, seria justamente o que? Um movimento aqui, pullback, pode ser até mesmo para dentro, padrão de candle, e aí a superação aqui desse topo referência que está nos R$5,07. Se a gente for dar uma olhadinha em relação às médias, a gente pode ver que as médias ela confirma esse acúmulo de preços, ou seja, ela confirma essa congestão dos preços ali, ou seja, um range, né, uma movimentação lateralizada dos preços. Então, tendo em vista isso, eu prefiro ficar de fora em o CAC 3. Destaque também aqui falando sobre a MAR 3 aqui com a alta de 5,53%. Volume financeiro bastante interessante, fez aqui esse movimento lindo demais aqui, ó, perna de punção, perna de correção, gerou padrão de candle, fez esse candle aqui, barra ignorado no pregão de ontem, e hoje novamente outro bate de um candle aqui, superando aqui, fazendo a violação dessa minha linha inferior, desculpa, essa minha linha superior desse meu canal aqui que eu tracei no canal de baixo. Então aqui para mim eu falei
Cara, isso aqui para mim é um canal de baixa, então tá dentro desse movimento de canal de baixa, então fez pernas de impulsão, veio lá na região da resistência da minha linha superior, fez o pullback, existe também da perna de correção, aí tá fazendo o que? Tá tentando confirmar esse pivô de alta aqui, se superar aqui a máxima do candle de hoje e amanhã é possibilidade de trade, tendo em vista que o stop vai ficar um stop até razoável aí, aproximadamente 70 centavos por ação, ou seja, para cada ação que eu me posicionar, eu tenho um risco de 70 centavos por ação. Então eu posso até pensar em um trade neste sentido aqui, na superação da sua máxima com o stop abaixo da mínima, tendo em vista que certamente aqui me gerou um padrão aqui de setup 9.1 de compra, ou até mesmo 9.4 também de compra. Então aí tem dois setups aí bastante interessantes para se operar. Então posso pensar em uma operação na superação da máxima com stop abaixo da mínima, fazendo uma relação 2:1. No caso, a minha saída final ficaria aqui por volta dos R$10,16, né? Então seria justamente acima desse topo aqui, que é meu topo referência dessa minha perna de impulsão, fez a perna de correção, entrou dentro de um canal de tendência de baixa e agora está tentando romper esse canal. Então a perspectiva que venha buscar esse fundo aqui por volta dos R$9,66. Outro papel também que eu trago como destaque aqui é a Trisul, com alta de 4,23%, mas ainda eu vejo dentro de um viés ainda de baixa, tendo em vista que está nessa formação aqui ainda a um topo menor do que esse anterior. Então a gente pode até mesmo traçar aqui uma linha de um canal aqui. Então a gente pode ver que Trisul vem dentro de um canal de baixa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu traçar aqui esse canal aqui, se ver se de fato ele está batendo. Então a gente pode ver aqui um canalzinho de baixa aqui, um Trisul pelo gráfico diário. Então a minha perspectiva em relação à possibilidade de trade seria o que? Bem parecido com a MAR 3 também, seria o rompimento, pullback e aí padrão de candle ou pivô de alta, seria a possibilidade de trade, buscando aqui a princípio esse topo referência que está aqui por volta dos R$14,85. Então eu posso ficar na expectativa aí de fazer algum trade em Trisul nos próximos pregões. Se ele me gerar aqui essa perna de impulsão, perna de correção, padrão de candle ou pivô de alta, seria a possibilidade de me posicionar em Trisul. Se a gente for olhar a questão dos gráficos em relação às médias, a gente pode ver que tivemos aqui a inclinação da média 9 no pregão de hoje, e aí fechando acima da média 20, fechando acima da média 200, reforçando esse viés que, se vier superar aqui a máxima ou até mesmo gerar um pivô aqui em cima desse topo aqui, ó, eu falo por exemplo aqui, se vier superar aqui esse topo aqui, violação desse topo aqui, que é o meu topo intermediário, pode ser até mesmo uma possibilidade de trade também em Trisul pelo gráfico diário. Destaque também aqui CVC Brasil, com a alta de 4,12%, mas para mim ainda também viés de baixa aqui. Aqui eu vejo como um possível repique, ou seja, perna de impulsão, perna de correção, um padrão de candle que, se perder sua máxima, sua mínima amanhã, pode configurar aqui a continuação do movimento. Se perder essa mínima aqui dos R$16,48, vai reforçar esse pivô de alta, esse pivô de baixa em CVCB 3, ou seja, CVC Brasil. A gente for olhar a questão das médias, a gente pode ver que ele veio fazer a sua correção aqui na média 20. Se amanhã me gerar um candle que ele perda a mínima desse candle de hoje, me reforça o viés de continuação do movimento baixista, perna de impulsão, perna de correção, perda da mínima, vai reforçar a possibilidade de gerar um pivô aqui na perda dos R$16,48. Então, para quem estiver posicionado, fique bastante atento para os próximos pregões, principalmente o pregão de amanhã, se ele vier perder a mínima do pregão de hoje. Então pode reforçar aí a continuação desse viés de baixa em CVC Brasil. Destaque hoje também Azul, com alta de 3,78%,
uma baita de uma perna que ela vem fazendo nos últimos pregões aqui, já encostando aqui nesse meu topo referência, que é justamente nos R$ 29,56. Então não se assuste se nos próximos pregões ele fizer uma correção dessa minha perna de impulsão. Se nos próximos pregões eles fizerem uma correção, será uma correção até mesmo saudável. Então eu posso até mesmo pensar aqui em uma retração de fibo. Vamos fazer aqui a nossa retração de fibo. Então eu pego lá a máxima e a mínima. Eu vou considerar que aqui foi o movimento inicial dessa perna de impulsão. Eu tenho a minha perna de impulsão, então eu posso esperar correções até que níveis, Ari Edson? Eu posso esperar a primeira correção aqui próximo dos R$ 26,33, que seria ali o primeiro nível de FIB, que seria ali por volta dos 38%. Posso esperar até mesmo uma outra correção mais próxima aqui dos 50% de FIB, que está aqui por volta dos R$ 25,34. Então seria aí duas correções até mesmo saudáveis em azul nesse sentido. Mas se acaso vier fazer uma correção um pouco mais profunda, próximo dos 61% de FIBO, aí eu fico mais com a orelha em pé, porque ele pode fazer um movimento aqui e depois gerar pivô de baixo. Então, para mim, ficaria mais assim, se acaso ele vier fazer uma correção até 61%, perna de impulsão, perna de correção, deixando um fundo maior do que o anterior, aí poderia pensar em trade, mas fora isso, eu fico atento nessas duas correções. A primeira correção aqui próximo dos R$ 26,30 e a próxima possível correção poderia ser até aqui nos R$ 25,34, que seriam os dois primeiros níveis de FIBO. Mas isso aqui seria só a teoria. Amanhã simplesmente o mercado é predominante, o mercado ele que manda. Amanhã simplesmente o mercado ele pode abrir aqui, já gerar um outro candle, já rompendo aqui essa região aqui dos R$ 29,56. Pode acontecer também amanhã e aí o mercado é predominante. Destaque também em Gol 4, gerando aí uma alta de 3,4%. Então fez o rompimento dessa minha linha, dessa minha LTB, fez o rompimento aqui, está em um processo de possível pullback. Eu posso ficar monitorando aqui na expectativa de padrão de candle ou pivô de alta aqui. Seria a possibilidade de entrar em Gol 4. Se a gente for olhar em questão das médias, a resistência está sendo justamente aqui, a princípio, na média 200, que está aqui por volta dos R$ 22,02. Então posso ficar na expectativa aí nos próximos pregões do Gol 4. Destaque em ser educacional com alta de 3,16%, mas por enquanto sem muito o que fazer, está dentro de um possível processo de viés de alta aí. Então vamos ver o que ele pensar, mas eu comentei nos pregões no fechamento anterior, enquanto não superar aqui os R$ 18,94, para mim eu não penso em nenhuma possibilidade de trade. Para mim teria que vir até lá, depois padrão de candle, pivô de alta, seria uma forma interessante de me posicionar em ser educacional. Enquanto não superar os R$ 18,94, eu fico de fora em qualquer operação aqui. Pelo gráfico diário eu posso até fazer alguma operação no intraday, enfim, pelo gráfico de 15 minutos ou um gráfico de 5 minutos, se for o caso, mas a princípio eu fico de fora em ser educacional. E por último aqui no destaque de alta, uma alta aqui em BKBR3 com alta de 2,89%. A gente pode até mesmo traçar aqui essa linha superior, e aí eu posso também traçar essa linha aqui inferior, que a gente pode estar vendo aqui uma possível figura gráfica. Então a gente pode ver aqui o que? A gente pode considerar isso aqui como um movimento de flâmula. Então aqui está dentro de um processo parecido com a figura de flâmula. Então aí, se romper aqui essa região, romper o pullback, padrão de candle ou pivô de alta, uma superação aqui, seria possibilidade de pensar em trade se vier fechar acima dessa região aqui, que eu considero como região de suporte intermediário, ali por volta dos R$ 11,87. Em seguida, só vou ter próxima resistência lá nos R$ 12,93 e no meu topo referência lá nos R$ 14,62. Então, seriam as próximas faixas de resistência em BKBR3. Então, esses são os destaques na ponta positiva. Então, vamos abordar aqui os destaques na ponta negativa, começando com TASA 4.
com uma queda de 7,88%. Ainda eu vejo dentro de um processo de correção da tá tentando fazer o quê? Fazer o repique, ou seja, fazer um pullback aqui próximo dessa região dos R$ 7,73, ou pode ser até aqui ou na metade do caminho. Padrão de candle pode ser possibilidade de antecipar trade ou até mesmo pivô de alta aqui na superação desse topo atual que está ali por volta dos R$ 9,40. Então eu vejo aí dentro de um processo perna de impulsão, então pode estar iniciando uma perna de correção, pode vir até os R$ 7,73, depois ir para cima, ou vir um pouco na metade do caminho e depois subir para cima. Então seria duas possibilidades de acontecer isso pelo gráfico teórico, num cenário teórico. Amanhã o mercado é soberano e amanhã ele pode simplesmente gerar um candle aqui que supere os R$ 9,40 e vai embora, e aí quem manda é o mercado, não é verdade, pessoal? Destaque na ponta negativa, PIF com a queda de 3,61%. Para mim não tem muito que ser feito em PIF aqui, tá um gráfico feio pelo diário, então não tem nem muito o que comentar. Então a expectativa aí é que ele, sei lá, não sei nem o que dizer para vocês, pessoal. O movimento aqui tá meio maluco aqui, então vamos aguardar os próximos cenários aí, os próximos capítulos em PIF 3 para se pensar em alguma coisa de se posicionar em algum trade aqui que eu possa estar fazendo em PIF 3. Na ponta negativa também destaque em Even 3 com a queda de 3,35%. Eu ainda vejo dentro desse processo, desse meu canal de baixa aqui em Even 3, então aí tá dentro dessa configuração ainda de perna de impulsão, perna de correção. Estão tentando gerar, se perder esse fundo aqui, vai gerar um pivô de baixa em Even 3. Então para quem tiver posicionado, fazer ajuste de stops, principalmente se vier perder aqui essa região aqui dos R$ 12,11, seria a possibilidade de até mesmo pensar em sair da posição, se for o caso. Isso no meu caso, certo, pessoal? Isso seria a minha opinião, mas aí fica a critério de vocês. Destaque na ponta negativa, Rapid 4 aí com a queda de 3,35%, mas eu vejo ainda dentro de um processo de viés de alta. Aqui eu vejo nada mais ou menos como um processo de pullback, ou seja, um processo de correção dentro dessa faixa, desses níveis aqui de resistência. A gente pode considerar aqui esses níveis como faixas de resistências entre R$ 11,95 e R$ 11,85. Então, perna de impulsão, perna de correção, eu posso esperar o que amanhã gerar um candle, um padrão de candle que me traga esse viés de padrão de alta. Eu posso antecipar o trade, ou senão até mesmo a superação desse topo aqui atual em Rapid 4. Então eu vejo ainda como um processo de correção. Se a gente for olhar em relação às médias, então a gente pode ver que ainda tem a minha média 9, a minha média 9, média 20 e a média 200 por baixo. Então amanhã, digamos que amanhã ele faça esse movimento aqui, ó, gere um candle, deixa aqui um padrão de martelo, por exemplo, que é justamente um viés, um padrão que tem uma conotação psicológica de padrão altista. Então na superação, digamos, no pregão seguinte, a superação da máxima vai caracterizar o que? Perna de impulsão, perna de correção, que é dentro do pullback, nessa região aqui de resistência. Padrão de candle em cima da região de resistência traz um viés positivo. Pode ser se pensar no trade, né, na superação do candle, e aí aguardar a expectativa da superação de pivô de alta em cima desse topo aqui. Seria as possibilidades em Rapid 4 pelo gráfico diário. Destaque na ponta negativa, JBS3 aí com a queda de 3,15%. Ainda eu vejo numa conexão de perna de impulsão, correção, perna de impulsão, e aí mais está dentro de um viés ainda de um topo menor do que anterior. Então está dentro de uma característica de viés de baixa, mas se a gente for diminuir o zoom, a gente pode ver que ainda eu vejo meio que indefinido, porque para mim aqui, se fizer aqui um fundo maior do que esse aqui, padrão de candle, eu posso pensar na antecipação do trade com a saída na máxima aqui desse topo, e aí se não pivô de alta na supressão desse topo, seria possibilidade também de trade em JBS3. Então o que pode caracterizar um viés de alta em JBS3 é justamente o que?
Essa aqui eu posso considerar como perna de impulsão, e aí eu vejo uma perna de correção que me deixa um fundo, digamos um padrão de candle. Vou até botar aqui como se fosse um candle de martelo, um padrãozinho de martelo. Então um padrão de candle, né, que tem uma conotação positiva. E aí no pregão seguinte me gera uma barra que supera a sua máxima, e aí me gera o que? Uma perna de impulsão, perna de correção que deixou um fundo maior do que o anterior, e aí traz essa conotação de uma positividade, de um início de uma tendência de alta em JBS pelo gráfico diário de curto e médio prazo. Então vou ficar atento aí nos próximos pregões. Destaque na ponta negativa em Usiminas 5, eu ainda vejo que está dentro de um processo de perna de impulsão, o preço está meio que lateralizado aqui, está fazendo um descanso lateral, então aí eu posso até mesmo pensar em algum trade aqui na superação dos R$11,34, tendo em vista que eu estou dentro aqui. Eu posso configurar aqui o que como uma figura gráfica que a gente chama de triângulo ascendente. Então eu tenho uma perna de impulsão fazendo a correção, e aí está no ponto de superar aqui os R$11,35. Se romper os R$11,35, possibilidade de trade com stop até mesmo nesse fundo, nesse microfundo aqui, pelo gráfico diário. Seria mais ou menos o que eu estou falando para vocês. Digamos, deixa eu só ver aqui. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Superando os R$11,34, stopzinho abaixo desse microfundo aqui nos R$10,55. Então é um stop de aproximadamente 82 centavos para cada ação que eu me posicionar, e aí eu tenho a expectativa de buscar ali os R$13,01. Se eu for olhar na memória de preço em relação a próximos níveis de resistência, eu posso considerar o que? Essa resistência aqui intermediária, que se a gente puxar, a gente pode ver que tem uma faixa de preço que tem uma força maior em memória de preço em relação à resistência. Se romper, eu vou pensar lá por volta dos R$24,94. Então, por coincidência, a próxima faixa de resistência, se romper os R$11,34, é justamente aqui próximo da minha saída final, que é o 2 para 1 ali em R$13. Então, esses são os destaques no pregão de hoje. Espero que vocês tenham gostado e agradeço de coração para você que ficou até o final do vídeo, e até amanhã, se Deus quiser.